Meu amigo tentou roubar minha namorada. Eu descobri que meu melhor amigo estava tentando roubar minha namorada no mesmo dia em que ele me chamou de irmão. A gente se conhecia desde os 14 anos, escola pública, mesma sala, mesmo grupo de amigos. A gente passou por tudo junto: provas, festas, primeiras decepções, até aquele período estranho depois do ensino médio em que ninguém sabe direito o que fazer da vida. Ele sempre foi o tipo de cara carismático, extrovertido. Todo mundo gostava dele. Eu era o oposto, mais quieto, mais reservado, mas funcionava. Ele falava com todo mundo. Eu ouvia. E de alguma forma aquela amizade durou quase 10 anos. Então eu conheci a Laura. Foi num aniversário de um amigo em comum. Ela não era a pessoa mais barulhenta da festa, nem a mais chamativa. Mas quando começamos a conversar, parecia que a conversa simplesmente fluía. No final da noite, trocamos números. Algumas semanas depois, começamos a sair. Quando finalmente apresentei ela para meus amigos, meu melhor amigo foi o primeiro a abraçar ela. "Se você fizer meu irmão sofrer, a gente vai ter problema", ele falou rindo. Ela riu também. Parecia uma brincadeira normal. E durante meses, foi tudo normal. Ele continuou sendo meu amigo. Ela continuou sendo minha namorada. A gente saía junto às vezes. Bar, cinema, jogos. Nada parecia estranho. Até uma noite. Eu tinha combinado de encontrar minha namorada num café depois do trabalho. Cheguei alguns minutos mais cedo. Entrei e procurei uma mesa. Foi quando vi algo que me fez parar no meio do salão. Ela já estava lá, sentada, mas não estava sozinha. Meu melhor amigo estava sentado na frente dela. Eles estavam conversando. Eu pensei que fosse coincidência. Talvez ele tivesse passado ali por acaso, mas então vi algo que me deixou confuso. Eles estavam próximos demais, rindo baixo, com aquela intimidade que normalmente só existe em conversas privadas. Eu me aproximei. "O que está acontecendo aqui?" Os dois olharam para mim ao mesmo tempo. Minha namorada pareceu surpresa. "Você chegou cedo." Meu amigo levantou rápido. "Eu estava indo embora." Aquilo já parecia estranho. "Vocês estavam aqui juntos?" Minha namorada respondeu primeiro. "Ele só passou para conversar." Meu amigo completou. "Relaxa, cara." Mas tinha algo errado, muito errado. Porque aquela não era a primeira vez que eu sentia algo estranho. Algumas semanas antes, eu tinha percebido que eles trocavam mensagens às vezes. Ela disse que era porque ele estava ajudando a organizar uma festa surpresa para mim. Eu acreditei. Porque ele era meu melhor amigo e ela era minha namorada. Por que eu desconfiaria? Mas agora, olhando para os dois ali, eu senti algo que nunca tinha sentido antes: desconfiança. Meu amigo colocou a mão no meu ombro. "Depois a gente conversa." Ele saiu do café rapidamente. Rápido demais. Eu sentei na frente dela. "Desde quando vocês se encontram sozinhos?" Ela parecia desconfortável. "Não é o que você está pensando." Essa frase. Todo mundo conhece essa frase. E quase sempre ela significa exatamente o contrário. "Então explica." Ela ficou em silêncio alguns segundos. "Ele queria falar sobre você." "Sobre mim?" Ela assentiu. "Disse que estava preocupado." Meu estômago apertou. "Preocupado com o quê?" Ela respirou fundo. "Ele disse que você mudou muito desde que começamos a namorar." Eu senti algo gelado subir pela minha coluna. "E você acreditou nisso?" Ela respondeu devagar. "No começo, eu achei estranho." Mas ele começou a dizer outras coisas. Sobre você. Sobre como você realmente era. O silêncio caiu entre nós. E naquele momento eu percebi algo assustador. Meu melhor amigo não estava apenas conversando com minha namorada pelas minhas costas. Ele estava tentando reescrever quem eu era para ela. E talvez ele estivesse fazendo isso há muito mais tempo do que eu imaginava. Eu fiquei olhando para ela por alguns segundos.
tentando entender exatamente o que estava acontecendo. O que exatamente ele disse sobre mim? Ela parecia desconfortável, mexendo na xícara de café sem beber. Primeiro ele falou coisas pequenas. Tipo o quê? Ela respirou fundo. Que você andava mais distante. Que você não falava tanto sobre o que sentia. Eu franzi a testa. Isso é sério? Eu trabalho o dia inteiro. A gente se vê quase todo dia. Ela assentiu. Eu sei. Foi o que eu falei para ele também. Aquilo me deu um pequeno alívio, mas durou pouco. Depois ele começou a falar outras coisas. Ela continuou. Meu estômago apertou. Que coisas? Ela demorou para responder. Que você sempre foi meio egoísta com as pessoas. Eu soltei uma risada curta. Não de humor, de incredulidade. Egoísta? Ele disse que, quando vocês eram mais novos, você sempre fazia as coisas do seu jeito. A que os outros acabavam se adaptando a você. Eu balancei a cabeça devagar. Ele está inventando isso. Ela levantou os olhos para mim. Foi o que eu pensei no começo. Mas ele falava com tanta certeza. Aquilo me irritou mais do que eu esperava. Então você começou a acreditar? Ela ficou em silêncio. E aquele silêncio respondeu por ela. Eu encostei na cadeira. Incrível! Meu melhor amigo passa meses falando mal de mim. E você não acha estranho? Ela respondeu rápido. Eu achei estranho. Por isso estou te contando agora. Aquilo me fez parar. Espera. Ele não queria que você me contasse? Ela balançou a cabeça. Não. Ele disse que você ficaria bravo. Que isso provaria que ele estava certo sobre você. Eu fiquei alguns segundos processando aquilo. Era manipulador. Muito manipulador. Ele não estava só tentando criar dúvidas nela. Ele estava tentando prever minha reação, para parecer que estava certo. Há quanto tempo vocês estão conversando? Ela respondeu baixo. Uns 2 meses. Meu peito apertou. 2 meses? Vocês se encontram assim, sozinhos? Ela hesitou. Algumas vezes. A palavra caiu como um peso. Algumas vezes. Eu passei a mão no rosto. Porque agora tudo começava a fazer sentido. As mensagens, as conversas estranhas, alguns comentários que ela tinha feito recentemente. Ah, ele também disse outras coisas. Ela continuou. Tipo, o quê? Ela respirou fundo. Que você não me levava tão a sério quanto parecia. Eu ri de novo. Mas dessa vez havia raiva na risada. Eu apresentei você para minha família, para todos os meus amigos. E ele disse isso? Ela assentiu devagar. Ele disse que você sempre se cansava das pessoas depois de um tempo, e que provavelmente faria o mesmo comigo. O silêncio entre nós ficou pesado. Então fiz a pergunta que estava presa na minha garganta. E por que ele estaria tão preocupado com isso? Ela olhou para mim, direto. Porque ele disse que, se isso acontecesse, ele não deixaria eu passar por isso sozinha. Meu estômago caiu. Ele falou isso? Ela assentiu. Mais de uma vez. Agora tudo estava claro. Dolorosamente claro. Meu melhor amigo não estava apenas plantando dúvidas. Ele estava se posicionando como alternativa. Como o cara que estaria lá quando o relacionamento acabasse. Ou quando ele conseguisse fazer acabar. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos. Então perguntei algo simples. Por que você aceitou encontrar ele hoje? Ela respondeu imediatamente. Porque hoje ele disse algo que me deixou desconfortável. O quê? Ela olhou para a mesa. Ele disse que você não era a pessoa que eu pensava. E que eu merecia alguém que realmente me valorizasse. Eu soltei um suspiro lento. E adivinha quem seria essa pessoa? Ela levantou os olhos para mim. Foi quando eu percebi. Percebeu o quê? Ela respondeu. Que talvez ele nunca estivesse tentando te ajudar. Talvez ele estivesse tentando te substituir. E naquele momento eu percebi algo ainda pior.
Porque se ele teve coragem de dizer aquilo hoje, então provavelmente ele achava que já tinha feito progresso suficiente para dar o próximo passo. Eu fiquei em silêncio depois que ela disse aquilo. Talvez ele estivesse tentando te substituir. Ouvir aquilo em voz alta tornava tudo mais real, mais pesado. O que exatamente ele falou hoje? Perguntei. Ela respirou fundo. Ele disse que precisava ser honesto comigo. Sobre você. Eu cruzei os braços. Claro. E o que veio depois da honestidade? Ela hesitou. Ele disse que você nunca foi muito bom em demonstrar o que sente. Que você evita conflitos. E que um dia eu ia me cansar disso. Eu balancei a cabeça devagar. Interessante ele analisar tanto minha personalidade. Ela continuou. Depois ele disse que, se isso acontecesse, eu podia contar com ele. Silêncio. Contar com ele como? Ela olhou direto para mim. Como alguém que sempre gostou de mim. Aquilo bateu como um soco, mesmo já esperando. Ele disse isso? Ela assentiu. Disse que tentou ignorar porque você era o melhor amigo dele, mas que não conseguia mais fingir. Por alguns segundos eu só fiquei olhando para a mesa, tentando entender como 10 anos de amizade viravam aquilo. E o que você respondeu? Ela não demorou. Eu disse que ele estava ultrapassando um limite. Aquilo me fez levantar os olhos. E ele? Ele disse que só estava sendo sincero. Que às vezes as pessoas certas se encontram no momento errado. Eu ri. Sem humor nenhum. Que frase conveniente. Ela continuou. Foi quando eu falei que aquilo estava errado. Que eu estava com você. E que ele precisava parar. Meu peito relaxou um pouco. Mas ainda havia algo ali. Algo não resolvido. Então por que vocês ainda estavam aqui quando eu cheguei? Ela respondeu. Porque ele começou a insistir. Dizer que eu precisava pensar melhor. Que você e eu não combinávamos tanto quanto parecia. Eu passei a mão no cabelo. Ele realmente montou um plano inteiro. Ela assentiu devagar. Sim, ficamos em silêncio por alguns segundos. Então perguntei algo que eu precisava saber. Em algum momento, você pensou que ele podia estar certo? Ela demorou para responder, mas respondeu com honestidade. No começo eu fiquei confusa. Meu estômago apertou. Ela continuou rápido. Não porque eu acreditasse nele, mas porque quando alguém fala com tanta certeza, você começa a questionar pequenas coisas. Aquilo fazia sentido. Era exatamente assim que manipulação funciona, plantando dúvidas pequenas, devagar, até que elas crescem. Mas hoje ficou claro, ela disse. Claro o quê? Ela olhou direto para mim. Que ele não estava preocupado com você. Nem comigo. Ele só queria ganhar algo com isso. O silêncio voltou, mais pesado agora. Você vai falar com ele? Ela perguntou. Eu pensei por alguns segundos. 10 anos de amizade, conversas, memórias, viagens. Tudo isso agora parecia diferente. Contaminado. Não hoje. Mas você vai falar? Eu respirei fundo. Acho que ele já disse tudo o que precisava. Ela ficou quieta. Então perguntou algo que eu não esperava. Você está bravo comigo? Eu olhei para ela. Não. Você me contou a verdade. Ela pareceu aliviada. Mas ainda havia tensão ali. Eu fiquei com medo de te contar antes. Por quê? Porque ele disse que você ficaria furioso. Que você ia achar que eu estava escondendo algo. Eu suspirei. Ele realmente pensou em tudo. Ela assentiu. Sim, ficamos ali alguns minutos em silêncio. Então algo me atingiu. Um detalhe. Pequeno, mas importante. Espera. Ela levantou os olhos. O quê? Você disse que ele falou isso hoje. Que gostava de você. Que eu não era a pessoa certa. Ela assentiu. Sim. Eu franzi a testa. Então por que ele saiu tão rápido quando eu cheguei? Ela piscou, confusa. O que você quer dizer? Eu encostei na cadeira. Se ele estava tão convencido,
Tão seguro. Por que ele não ficou para repetir tudo na minha frente? O silêncio caiu entre nós, porque a resposta era simples. Pessoas que realmente acreditam no que dizem não fogem quando a verdade entra na sala. E naquele momento eu percebi algo importante. Meu melhor amigo talvez tivesse planejado tudo, mas ele nunca planejou que a verdade apareceria na frente de todo mundo ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos em silêncio no café, eu e a Laura decidimos ir embora. Não havia mais nada para resolver ali. Mas havia algo que ainda precisava acontecer. Eu precisava falar com ele. Não naquele momento. Não com a cabeça quente. Mas precisava. Naquela noite quase não dormi. Fiquei pensando em tudo. 10 anos de amizade, viagens, conversas de madrugada, conselhos sobre relacionamentos. E agora eu percebia algo estranho. Ele sempre tinha sido muito crítico com as pessoas com quem eu me relacionava. Sempre encontrava algum defeito, alguma dúvida, algum comentário sutil. Na época eu achava que era preocupação. Agora parecia outra coisa. Na manhã seguinte mandei uma mensagem. Precisamos conversar. Ele respondeu rápido. Claro, bar de sempre? Aquilo quase me fez rir, como se nada tivesse acontecido, como se a noite anterior não existisse. Mas eu aceitei. Algumas horas depois, eu entrei no bar onde a gente tinha passado boa parte da adolescência. Ele já estava lá, sentado na mesa de sempre, cerveja na mão. Quando me viu, levantou e me abraçou. E aí, irmão? Eu não retribuí o abraço. Ele percebeu. Sentamos. Silêncio por alguns segundos. Então ele falou primeiro. Ela te contou, né? Direto. Sem rodeios. Eu assenti. Contou. Ele tomou um gole de cerveja. Eu imaginei. Você saiu rápido ontem, eu disse. Ele deu de ombros. Não achei que era o momento para discutir aquilo. Eu fiquei olhando para ele. Discutir o que exatamente? O fato de você estar tentando convencer minha namorada de que eu sou um problema? Ele suspirou. Cara, não era assim. Então como era? Ele pensou por alguns segundos. Eu só estava sendo honesto com ela. Eu ri. Honesto? Passar 2 meses falando mal de mim pelas costas é honestidade agora? Ele cruzou os braços. Eu não falei mal de você. Eu só falei coisas que você não gosta de ouvir. Aquilo me irritou. Tipo o quê? Que você não sabe lidar com sentimentos? Que você se fecha? Que às vezes você afasta as pessoas? Eu balancei a cabeça. E sua solução foi tentar ficar com minha namorada? Ele ficou em silêncio. Por alguns segundos. Depois disse algo que eu nunca imaginei ouvir dele. Eu gosto dela. A frase saiu simples, direta. Desde quando? Ele respondeu sem olhar para mim. Desde a primeira vez que você apresentou ela pra gente. Meu estômago apertou. Então todo esse tempo... Você estava esperando o quê? Ele finalmente levantou os olhos. Esperando você estragar tudo. Silêncio. Porque você sempre estraga. A frase foi dita com uma frieza absurda. Eu fiquei olhando para ele, tentando entender se aquele era realmente o cara que eu conhecia há 10 anos. Você é impressionante. Ele franziu a testa. Por quê? Porque conseguiu transformar a própria traição em culpa minha. Ele abriu a boca para responder, mas eu levantei da cadeira. Não precisa explicar mais nada. Eu já entendi. Ele falou rápido. Então você vai jogar fora 10 anos de amizade? Eu parei. Olhei para ele. Não. Você fez isso. Saí do bar sem olhar para trás. Naquela noite encontrei a Laura novamente. Contei a conversa. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse algo simples. Eu sinto muito por você. Eu dei de ombros. Eu também. Mas a verdade é que depois de algum tempo pensando... Eu percebi algo curioso. Meu melhor amigo não tinha tentado roubar minha namorada. Ele tinha tentado roubar minha vida, minha confiança, meu relacionamento, meu lugar. Mas ele cometeu um erro.
Ele achou que poderia fazer tudo isso nas sombras e continuar sendo chamado de amigo. E às vezes, a única coisa que a verdade precisa para destruir uma mentira inteira é simplesmente aparecer no momento errado. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.